11 voltamos com o CBN Campinas e agora a gente vai falar sobre ciência com o professor Renato Pedrosa, que foi professor do Instituto de Geociências da Unicamp e hoje é coordenador do projeto de indicadores em ciência, tecnologia e inovação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Bom dia, professor, bem-vindo ao CBN Campinas, obrigada por nos atender. Bom dia, Lilian, bom dia, Fábio. Bom dia aos ouvintes. Professor, eu queria começar perguntando para o senhor que o senhor foi um dos responsáveis aí por um relatório da Unesco sobre o relatório de ciências da Unesco e mostra aqui, né, que fez um panorama aqui do Brasil e a gente percebeu por esses dados que houve menos investimento em ciência, por outro lado, houve mais produção científica. E isso se deve muito em razão da resiliência e da capacidade de adaptação dos pesquisadores, porque a gente sabe que, infelizmente, esse é um setor que vem sendo prejudicado nos últimos anos, né? Bom, acho que há dois fatores. Um fator é que a produção científica do Brasil, ela vem crescendo há 3 décadas de forma contínua, né? Ela é muito relacionada com a pós-graduação, que está muito concentrada nas universidades públicas, que, de uma certa forma, você tem mecanismos de financiamento dessa pós-graduação, seja aqui no estado de São Paulo através da FAPESP e mesmo do governo federal, que são bolsas, né? Houve uma pequena redução nos últimos 2 anos, mas a gente tem que lembrar que a produção científica que foi medida no relatório, ela vai até 2018, 2019, o que significa que é uma produção científica que foi realizada possivelmente entre 2015 e 2016, quando a gente ainda não tinha o impacto que a gente deve estar tendo agora com essa queda no financiamento, que também está atingindo as bolsas, principalmente no nível federal. No estado de São Paulo não houve queda por parte da FAPESP. Professor Renato Pedrosa, muito bom dia, muito bom tê-lo aqui no CBN Campinas. A gente fala sobre a produção científica, o quanto, né, um ano pandêmico nos traz também ensinamentos e o quanto ele expôs a importância, né, de ter esse investimento, de dar, né, poder e recursos, né, para essa área do conhecimento, porque em 15 meses nós já estamos sendo vacinados. Queríamos estar sendo vacinados de uma maneira muito mais célere, mas esse é um outro problema. Mas a ciência nos trouxe essa oportunidade. E a ciência pode nos trazer várias oportunidades em outras áreas e facilitar financeiramente e economicamente o país, né? Olha, o Brasil tem uma capacidade enorme nessa área de saúde, em várias áreas, né, uma capacidade instalada tanto para pesquisa como para produção de vacinas. O Brasil tem 2 institutos muito fortes, né, o Fiocruz no Rio e o Butantan em São Paulo, que produzem a maior parte das vacinas que são utilizadas no Brasil todos os anos e se mostraram muito capazes. É claro que houve problemas, nós sabemos, poderia ter sido feito mais, quer dizer, o Brasil poderia ter feito que, mesmo em outros países onde havia questionamento sobre a questão da Covid, como os Estados Unidos, mas houve um investimento maciço do governo dos Estados Unidos no desenvolvimento, na pesquisa envolvendo o desenvolvimento de vacinas, e o resultado está aí. Os Estados Unidos tem várias vacinas e já está praticamente saindo da pandemia, enquanto que nós estamos dependendo de insumos, ainda não produzimos os nossos próprios insumos e não temos nenhuma vacina brasileira de fato, e poderíamos ter. Se o Brasil tivesse feito um investimento, não precisava ser os vários bilhões de dólares que os Estados Unidos fez, um investimento relativamente pequeno, mas intensivo e bem organizado, logo no começo da pandemia, acreditando na vacina e na ciência, hoje o Brasil seria um dos maiores produtores de vacina do mundo e vacinas próprias. O senhor falou sobre acreditar na ciência. Eu acho que recentemente assim, a gente começou a falar muito, discutir muito sobre a ciência, as pessoas mencionarem estudos disso, daquilo. Eu queria que o senhor explicasse um pouco, porque esse processo dos estudos, ele é um processo complexo, né? É preciso que vários pesquisadores façam o mesmo estudo. Eu queria que o senhor explicasse até para os ouvintes entenderem como é que funciona um estudo para ser validado e para aquele resultado ser praticado, ser aplicado.
Veja, essa é uma boa contribuição que, infelizmente, né, o efeito positivo da Covid é que as pessoas passaram a prestar mais atenção nessa questão. Há um problema porque não é uma coisa muito comum de ser ensinada, etc., o método científico, quer dizer, por exemplo, você vê sai um resultado sobre o estudo que o efeito da máscara, aí ele é de um certo tipo, tem um certo efeito. Aí sai um outro estudo dizendo que não, o efeito é muito maior. As pessoas, tá vendo, a ciência não sabe. Não, a ciência sabe. Acontece que os passos você vai aprimorando e você faz uma primeira pesquisa, você faz uma segunda. No caso de vacinas, você tem várias etapas, né? E quando se diz, por exemplo, a vacina tem uma eficácia de 50%, ou de 60%, ou de 80%, as pessoas dizem, então significa que 70% das pessoas ficam totalmente imunes e as outras 30% podem pegar a doença. Não, não é isso. Na verdade, ela é o resultado da infecção. E ela tem outros efeitos. E o efeito da vacinação, né, para as pessoas entenderem, é um efeito de massa, quer dizer, na hora que você atinge um certo nível, o vírus cai rapidamente de capacidade de ser transmitido e a doença acaba. É o que nós vamos ver em vários países nos próximos meses. Não é que está 100% das pessoas vacinadas, nem que a vacina funciona 100%, mas chega num certo ponto que passa a haver uma queda no nível de transmissão, e essa queda, da mesma forma que inicialmente ela é exponencial para cair. E a partir de um certo ponto, você isola as poucas pessoas que estão doentes e você consegue eliminar a doença. Veja, aconteceu isso nos países que fizeram um lockdown muito bem feito, na Ásia, porque eles, com o lockdown, eles interromperam e passaram a controlar a transmissão nos focos. Então, em nenhum momento voltou a ter aquele crescimento na Coreia, etc. e tal. Por que aqui no Brasil nós não conseguimos? Porque aqui nós nunca fizemos um processo de isolamento bem controlado e com acompanhamento dos casos remanescentes. Nós nunca chegamos no ponto de ter um número suficientemente pequeno de novos infectados que iam infectar novas pessoas e que você pudesse controlar a doença. Então, nós temos que esperar agora que a gente chegue em 60%, 70%, 80% da população vacinada para ter esse efeito. Infelizmente, provavelmente vai ser lá pelo fim do ano que isso vai acontecer. E, professor, acho muito importante também de citar, né, a busca da ciência, sempre a busca de tirar aquela dúvida. E ela não para, né? Não é porque se encontrou, por exemplo, a vacina neste momento, que essa é a vacina para sempre, né? Teremos uma nova tecnologia e está sempre em evolução, né? Não, e nós temos que levar em conta que, como é um vírus de alto nível de contágio, e ele tem uma característica parecida com o vírus da gripe, que todo ano tem novas versões, novas variantes, que não são chamadas, nós provavelmente teremos que ter um programa anual de vacinação durante um bom período, até que você veja se está ou não controlado, para evitar que surjam novos focos, possivelmente novas variantes. Quer dizer, você tem hoje a Índia, partes da África, o próprio Brasil, a América Latina ainda com alto nível de contágio, há uma chance de que nós sejamos celeiros de produção de novas cepas, né? E se isso acontecer, pode ser que uma dessas, infelizmente, não é controlada por nenhuma das vacinas existentes. Então, eu creio, e isso é importante, quer dizer, o Brasil deveria continuar a investir ainda mais agora na pesquisa, no desenvolvimento de próprias vacinas. Porque pode ser que daqui a um ano, daqui a 6 meses, tenha aparecido uma nova variante aqui no Brasil e que talvez os outros países já estão controlados e eles não vão se interessar tanto por fazer uma vacina. E nós vamos precisar fazer uma vacina para esta variante e nós precisamos ter essa capacidade. Nós temos essa capacidade. O que nós não temos hoje é um investimento e uma política clara de fazer isso de forma sistemática nos melhores lugares onde isso pode ser feito, que certamente, além do Butantan e da Fiocruz, você tem as universidades federais, universidades estaduais aqui em São Paulo, que têm capacidade para desenvolver novas vacinas. Então, acho que isso é uma lição da ciência, as pessoas precisam entender, é difícil, eu sei, porque as pessoas esperam respostas, há uma certa, infelizmente, né, nós professores falhamos nesse sentido, que isso é reconhecido hoje no mundo inteiro, nós falhamos no sentido de mostrar talvez que a ciência tem respostas prontas e definitivas. A ciência nunca é um processo de respostas definitivas e muito menos prontas, ela é um contínuo desenvolvimento do conhecimento e muitas vezes modelos que funcionaram bem até este momento, neste novo momento não funcionam. E você precisa ter as pesquisas precisam continuar e a gente precisa investir muito nisso. Então, o Brasil tem uma base instalada nas universidades, em alguns institutos de pesquisa, de excelente conhecimento, alta produção, alta qualidade. Nós mostramos isso na Zika, o Brasil foi competitivo, segundo país que mais produziu artigos
sobre a Zika e, entre os artigos mais citados, também o segundo país com um índice muito alto. Nós só perdemos os Estados Unidos porque os Estados Unidos é sempre muito difícil de competir, porque além de maior tem muito mais dinheiro, mas nós chegamos ali muito perto no caso da Zika. E o Brasil está produzindo muitos trabalhos também na área da Covid, do SARS, né, do coronavírus. Então nós temos isso, nós podemos fazer. O Brasil tem uma capacidade enorme. É uma tristeza ver que nós tivemos governantes, setores do governo que não investiram nisso. O Brasil hoje poderia ser um dos líderes no mundo no estudo e na produção de vacinas contra o coronavírus. Professor, falando aí no desenvolvimento, né, de pesquisas e de tecnologias, o senhor acredita, já que infelizmente a gente tem percebido aí que tem faltado, né, incentivo por falta do governo, especialmente do governo federal, o senhor acredita que, por exemplo, as demandas empresariais por inovação, elas poderiam servir como um estímulo para alguns setores continuarem com seus desenvolvimentos? Veja, esse é um dos calcanhares de Aquiles da ciência e da tecnologia brasileira. A nossa indústria compete por pouco no mercado mundial. O que isso significa? Tirando algumas áreas muito específicas, como a área da agricultura, a Embrapa, algumas indústrias, né? Várias indústrias aqui no interior de São Paulo, em outros estados, em Minas, etc., desenvolvem boa tecnologia e são altamente competitivos, e o Brasil mostra isso porque o Brasil compete no mercado mundial de alimentos. O segundo lugar onde o Brasil compete bem, por exemplo, na indústria da aviação, a Embraer mostrou que o Brasil pode fazer isso no nível de alta tecnologia na área de engenharia de indústria de transformação. Mas nós quase paramos aí. E hoje nós temos alguns grupos na área de informática, de software, nessa área de tecnologia de informação, inteligência artificial. O Brasil tem, mas, por exemplo, na indústria de transformação em geral, só para dar uma ideia para vocês, o Brasil perdeu espaço no mercado internacional de manufaturados. O Brasil respondia, na balança do Brasil, 55% há 10 anos atrás, 15 anos atrás, da balança brasileira era produtos manufaturados, ou seja, produtos com conteúdo embarcado, com tecnologia. Hoje esse número caiu para 33%. E, além disso, entre esses, caiu muito a porcentagem de produtos com alto nível de tecnologia, né? Apenas cerca de 15% dos produtos manufaturados, que já é uma parcela pequena, carregam alta tecnologia. Isso está muito concentrado, como eu falei, na Embraer, na aviação. Então, o Brasil, aí é um problema estrutural grave da história do Brasil, de ter uma política que nunca incentivou a competição internacional da nossa indústria. Infelizmente, nós temos que reconhecer, esse é um erro histórico, vem desde os anos 50, num certo período foi muito positivo, avançou muito a indústria, mas no momento que o Brasil precisou transitar de um modelo muito protecionista para um modelo mais aberto, em que o mundo inteiro se abriu, ao caso da Coreia, a Coreia, há 40, 50 anos atrás, vendia menos produtos no mundo do que o Brasil, manufaturados. Hoje a Coreia compete com todos os países industrializados, e eles tiveram uma política contrária do Brasil, não ajuda a própria indústria, como a Embraer foi ajudada pelo governo há muito tempo, mas ela é voltada para o mercado externo. E o Brasil criou-se no Brasil uma mentalidade que nós temos um mercado suficientemente grande e que isso resolve o problema da nossa indústria. E hoje nós estamos vendo a nossa indústria simplesmente, ano a ano, vem perdendo espaço, a nossa indústria de transformação. O Brasil está nos menores índices, provavelmente em 80 anos, do nível de indústria de transformação no PIB. Cerca de 10% a 12% só de todo o nosso PIB é indústria de transformação. E ali é que está a maior parte da inovação, da tecnologia e da competição internacional. Por muitas vezes a gente fez aí tentativas de criar o próprio mercado aqui, a inovação, por meio de uma canetada, né? Faz-se aí um decreto em que as indústrias têm que buscar certos insumos ou equipamentos na própria indústria brasileira, quando ela não teve ainda nem o crescimento para conseguir fazer isso, né? Foi aquele protecionismo e que a indústria parou. Uma coisa leva a outra, né? Exato, essa questão dos bens intermediários, quer dizer, você não pode querer ter toda a cadeia produzir, nenhum país hoje produz toda a cadeia, os Estados Unidos não produz, a maior parte dos produtos intermediários hoje da indústria americana vem do Oriente, de Taiwan, da Coreia, da própria China, quer dizer, não existe essa ideia de que um país produza toda a cadeia de um produto. Pega um celular,
toda aquela cadeia, isso aí está espalhado em vários lugares do mundo. O que interessa é a capacidade do país de integrar isso e vender isso. A Embraer também, ela não produz todos os detalhes do seu avião, aliás, ela produz a menor parte ali, é o projeto e a integração do produto, né, dos produtos. Mas ela daí compete internacionalmente e é uma das maiores fontes de renda da nossa balança comercial, né? Compete com os produtos agrícolas e com o minério. O problema é que a outra área é minério e produtos agrícolas, muitas vezes in natura, ou seja, não tem nenhum benefício nesse produto. Ou seja, o Brasil se beneficia muito menos do que poderia se tivesse uma indústria de transformação em todas as áreas muito mais desenvolvida. Então, nessa área, a nossa ciência... Agora, as universidades, no mundo inteiro é parecido. E no Brasil, o nosso estudo mostra, as nossas universidades estão produzindo patentes e estão colaborando com a indústria quando existe o espaço. Mas é muito menos do que poderia ser, e aí o lado da demanda pela indústria de produtos de alta qualidade, de alto teor tecnológico e de inovação é muito baixo. Professor, e como fazer para que esse ato, né, essa distância entre a pesquisa e a indústria aconteça? Como é que a gente pode estimular isso? De que forma isso pode acontecer? Olha, o que nós estamos vendo que está dando resultado, e é uma coisa que demora, é um projeto da FAPESP com pequenas empresas altamente inovadoras, as startups. A FAPESP hoje já investe quase perto de, acho que 7% ou 10%, que é bastante, né, todo o seu investimento nessas pequenas empresas com projeto de desenvolvimento de alta tecnologia. E aí, por exemplo, na pecuária, o pessoal está fazendo coisa nova na área de informática, na área de indústria de dispositivos, na área de inteligência artificial. O Brasil... Isso é possível, é um programa que, na verdade, é uma ideia que surgiu nos Estados Unidos nos anos 80 e o Brasil desenvolveu a FAPESP a partir dos anos 70, chama PIP, dos anos 90, desculpe, e já tem milhares de empresas que foram beneficiadas com esse projeto e tem muitos resultados positivos, né? Então, eu acho que nós estamos fazendo isso na base e a ideia é que isso gradativamente se propague, mas ainda as grandes empresas têm mais capacidade de penetração internacional, nós temos restrições. A Natura é uma empresa altamente inovadora, né? Ela está sempre nas listas. Então, nós temos alguns nichos que o Brasil pode entrar, mas nós precisamos ter um estímulo, e eu acho que o estímulo é sempre pegar alguma área que possa ser competitiva internacionalmente. Não adianta dar estímulo simplesmente dizer, vocês façam isso e nós damos esse benefício fiscal se você comprar máquina, não sei o que, tudo bem. Isso ajuda, mas vamos dizer, do ponto de vista mesmo de ver incorporação de alta tecnologia nos nossos produtos e na competição do país no mundo, o efeito disso é muito menor. Professor Renato Pedrosa, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN, e quando a gente fala de pesquisa, de ciência, eu tenho um carinho muito grande para falar sobre isso. Eu também. Obrigado a vocês. Faz tempo, né, que eu não participava aqui, eu já na época do vestibular da Unicamp participei muito na CBN, mas eu realmente, eu convido o pessoal aí, depois a gente pode colocar no site de vocês o link para o relatório, o papel das mulheres vem crescendo, por exemplo, tem uma série de coisas positivas, há uma descentralização regional, há vários aspectos positivos, né? A gente às vezes fica triste com os aspectos negativos e tem que falar, porque senão a coisa não muda. Exatamente, é esse ponto mesmo, porque desperta também até uma coisa afetiva, porque meu tio era pesquisador do INPE, especialista... Eu trabalhei no INPE, eu fiz meu trabalho de graduação no INPE. Não sei se você o conheceu, o Valdir Renato Paradella, infelizmente... Sim, eu conheço. Agora você falando, eu não conheci, mas eu conheci ele de nome. Infelizmente, esse foi recentemente, mas tem esse carinho imenso as cabeças pensantes aí do INPE, e por isso tem essa coisa afetiva mesmo. É gostoso falar sobre ciência e o quanto isso vai facilitar a nossa vida, e o investimento é extremamente importante. Muito obrigado pelo trabalho, viu, professor, por tudo que o senhor já fez e o que vem sendo feito aí pelos cientistas. Obrigado a vocês. São 10h31, daqui a pouco o repórter CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada.